Bem-vindos ao Café Literário da Psicanalítica. Sou Maria Regina Limeira Ortiz, psicanalista e coordenadora do Café Literário. Gostaria de lembrar que essa atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Portanto, solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. A Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, com essa atividade, tem como objetivo compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade. É uma atividade gratuita que acontece toda segunda e terça-feira do mês, às 19h30, através da plataforma Zoom. E hoje iremos conversar sobre o romance A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana que com essa obra, em 2016, recebeu o Man Booker International Prize for Fiction, prestigiado prêmio literário britânico. Para comentar esse livro, considerado um dos mais importantes da ficção contemporânea, contaremos com a participação de Camila Leão, mestre em Teoria Literária e bacharel em Direito pela PUC, e por Carlos Augusto Ferrari Filho, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Cada um terá 20 minutos para fazer sua explanação e, após, abriremos para a participação de todos. Então, quem quiser fazer perguntas, comentários, poderá clicar na mão abaixo na tela, que irei chamando por ordem de inscrição. Com a palavra, então, a Camila. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, para começar, eu queria falar um pouco da minha experiência como leitora desse livro. Quando eu comecei a ler, quando eu vi a capa, quando eu vi que era um romance sul-coreano, eu pensei o quanto eu ia perder de referências, já que a Coreia do Sul não é um país que tenha tanta relação comigo. E ao ler a obra e reler a obra, eu me deparei com a seguinte situação, com a seguinte reflexão, na verdade. Se eu trocasse os nomes por Maria, por José, se eu trocasse os nomes das comidas por feijoada, por comidas típicas brasileiras, esse romance continuaria falando muito sobre a gente. E é por isso que eu entendo A Vegetariana como uma obra universal, porque ela conversa com o que nós somos como sociedade brasileira. Esse romance é narrado por três perspectivas. A perspectiva do marido da protagonista, a perspectiva do cunhado da protagonista e a perspectiva da irmã da protagonista. E aqui a gente já tem um dado muito importante. Essa protagonista não fala de si. Então, nós temos essa vida mediada pelo discurso de três narradores. E só aí eu já começo a desconfiar. Eu já começo a desconfiar desses discursos cheios de adjetivos para contar a história de uma personagem que nasce numa estrutura patriarcal, em que ela é desde cedo silenciada, rompe ou tenta romper essa estrutura e sofre as consequências disso. Então, é nessa toada que eu gostaria de conversar com vocês. Então, o tempo todo que a gente estiver falando sobre o que sabemos de Eun-gi, que é a personagem principal, sempre desconfiem do que eu estou dizendo, porque toda a minha fala também é mais uma mediação. Bom, essa obra me lembrou uma música chamada Triste Local Ma. Por que me lembrou disso? Porque a Eun-gi, que é a personagem principal, quando ela decide romper com os estereótipos que se esperam dela, né? Ela é taxada, né? Ela recebe esse título, especialmente do marido, em várias ocasiões. Ela é louca, ela está louca, ela é má porque ela contraria o que a família espera dela.
Então, essa música ficou muito presente durante a minha leitura da obra. E, bom, quando eu lembro desse adjetivo louca, eu não posso deixar de citar um documentário de uma historiadora aqui de Porto Alegre, a Muriel, um documentário chamado Condenadas pela Razão, que trata de mulheres que, ao longo da história, foram internadas porque tinham posicionamentos mais independentes, queriam viver sozinhas e, por isso, tiveram a sua liberdade privada em clínicas psiquiátricas. Então, a sociedade que tinha esse dever de proteção acaba punindo essa mulher por ela não performar como se espera dela. E o que se espera de Yonggi? A gente consegue perceber isso já na narrativa do marido. E eu gostaria, então, eu separei a minha fala em 3 momentos. O primeiro, então, eu vou tratar desse silenciamento e o patriarcado. Segundo, o despertar. E o terceiro, desatar nós ou mantê-los atados? É uma pergunta que tem tudo a ver com o que vem antes, né? Que eu vou começar a falar agora. Eu começo, então, com a letra dessa canção, que ela começa assim: triste, louca ou má, será qualificada ela quem recusar seguir receita tal. A receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. A música começa assim: qual é a rotina, qual é a receita cultural em que a Yonggi, a nossa personagem principal, aqui a Yonggi é exposta, aqui ela pertence. Logo no início da narrativa, a gente já percebe, primeiro, que ela é uma protagonista sem voz, né? Ela é a personagem principal, mas a gente não vê essa personagem agindo. A gente tem lapsos, pequenas narrações de sonhos que ela tem, que são os provocadores, então, do rompimento que ela faz com essa estrutura, mas a gente vê uma infância em que ela é o alvo das maiores surras que o pai dá. Isso passa pela narrativa do marido, passa pela narrativa da irmã, e o marido se refere a ela da seguinte maneira, entre outras descrições: ela é uma mulher sem frescor, brilhantismo, refinamento. E aí ele diz que ela, apesar disso, e por causa disso ele se casa com ela, porque ela tem todas essas características. Eu gostaria de compartilhar um trecho lá na página 10 que diz: conforme minha expectativa, ela desempenhou a função de esposa sem grandes dificuldades. Todos os dias acordava às 6 da manhã e preparava arroz, sopa e um pedaço de peixe. Era uma mulher de poucas palavras. Raramente me pedia alguma coisa. E aí, mais adiante, ele diz: só na hora das refeições, ela abria a porta, saía e preparava a comida, sem dizer nada. Era uma mulher silenciosa, como ela tinha sido ensinada a ser. Então, ele fica muito contente com esse papel em que ela desempenha muito bem. E, entre outros papéis, né, tem esse papel da mulher que precisa servir ao homem sexualmente também. E esse trecho, ele é bastante forte, e, aliás, tem mais de um trecho que tem esse teor quando se fala das relações sexuais no casamento. Eu gostaria de citar a página 34, em que ele diz: em certas ocasiões, cheguei a pensar que não era tão ruim assim viver com uma mulher esquisita. Vivíamos como 2 estranhos. Estranhos não. Ela era como uma irmã que faz comida e limpa a casa, ou uma criada mesmo. Mas na minha idade, apesar do casamento morno, ficar em abstinência sexual por muito tempo era difícil de aguentar. Nas noites em que voltava à tarde, depois de um jantar de negócios, eu me jogava sobre ela com a desculpa da embriaguez. Chegava até a sentir uma inesperada excitação ao tirar a calça dela, segurando seus braços, que resistiam. Dizia-lhe obscenidades a meia voz. Ela resistia bravamente, mas a cada 3 tentativas eu conseguia penetrá-la ao menos uma vez. Durante a penetração, ela ficava olhando para o teto e meio ao escuro, com uma expressão vazia, como se fosse uma escrava sexual em tempos de guerra. Na manhã seguinte, era impossível não dirigir à minha mulher um olhar aborrecido. Era irritante aquela expressão de sofrimento de quem parecia ter padecido todos os males do mundo. Então, vejam só essa mulher que está nessa estrutura de serviçal, silenciosa, e que, inclusive, tem que suportar o abuso sexual do marido. Essa receita cultural, e aí eu volto à minha fala do início, ela poderia ser de uma realidade sul-coreana. Se nós estivéssemos falando
do 5º país do mundo que mais mata mulheres por sua condição de gênero, que é o Brasil. E aqui eu trouxe, para conectar com a nossa realidade, algumas frases que comumente nós escutamos dessa receita cultural. Essa coisa de mulherzinha, ó, precisa se cuidar, teu marido vai te trair. Olha, a mulher não devia ser contratada, porque ela engravida. Usa uma roupa dessas e não quer que ninguém fale nada. Você não sabe fazer, coisa de homem. Olha, até que para a mulher tu é bem inteligente, né? Essas são falas que perpassam esta receita cultural. E toda mulher, assim como Yonggi e a irmã da Yonggi, tem um momento de despertar. Então, eu vou para a minha segunda parte da minha fala e trago um trecho da música que diz: só mesmo rejeita bem conhecida receita, essa receita cultural que nós acabamos de ver, quem não sem dores, aceita que tudo deve mudar. Então, esse despertar, ele acontece, acho, para a maioria de nós, né? Para a maioria de nós mulheres. E com a Yonggi acontece a partir de um sonho. Ela sonha num primeiro momento, e são as raras situações que a gente consegue ver a narrativa da Yonggi. Ela conta sobre um sonho que ela está de branco e ela passa por carne e sangue e ela percebe que ela está comendo aquela carne e se vê completamente ensanguentada. E a partir dali ela decide parar de comer carne. Mais tarde ela tem um sonho em que ela não sabe se ela está matando alguém ou se ela é assassinada. E esse é o fator que gera, vou usar uma expressão popular, o rebubu na família. O marido se depara com a esposa contemplando a geladeira e tirando tudo que for carne. Então, a partir dali, ela decide, eu não comerei mais carne. E é interessante a gente pensar nesse não comer carne como um posicionamento de não violência diante da violência que a sociedade impõe. Né? A gente podia aqui até ir para esse outro lado. Quando eu comecei a ler vegetariana, eu pensei, vegetariana, eu sou vegetariana, acho que vai falar sobre isso. E eu sinto que a obra vai costurando outras discussões. Bom, existe uma outra situação que eu gostaria de ressaltar, que é o posicionamento da irmã da Yonggi. A irmã, ela é a mulher modelo, a mulher exemplar. Modelo de quem, né? Modelo daquela receita patriarcal. E ela chega a um ponto em que ela percebe que toda a sua vida, a sua própria vida não tinha sido sua. E é aí que a mulher, de forma geral, vai ter o seu ponto de decisão. Que é, então, a terceira parte da minha fala, que é uma pergunta. Desatar nós ou mantê-los e atados? Aqui a gente tem duas personagens que vão ter caminhos diferentes. A protagonista, Yonggi, que vai decidir pelo rompimento. E a irmã da Yonggi, que decide pela resignação. Então, eu gostaria de citar um trecho em que se narra a irmã de Yonggi refletindo sobre isso. Ela diz, ele diz, né, o trecho, de repente se deu conta de que nunca tinha vivido e ficou surpresa. Era verdade. Não tinha vivido de fato. Desde o tempo remoto da infância, tudo o que ela fizera foi aguentar. Acreditava ser uma pessoa boa e com essa crença evitava fazer mal aos outros. Era trabalhadora e alcançou o bem-estar econômico e assim continuaria. Mas diante daquelas construções abandonadas e do mato crescido, ela não passava de uma menina sem experiência de vida. A vida dela tinha sido suportar aquela performance que ela precisava desempenhar do seu papel de mulher. Já a Yonggi, quando ela decide, eu não vou comer carne. E aí nós temos um episódio extremamente violento. A gente começa a perceber o marido chamando de louca e ainda telefona para a família vem. E aí a gente vê um episódio, eu não vou contar aqui, né, para não dar muito spoiler, mas é um episódio violentíssimo, em que ela é segurada pelos braços de uma forma terrível, e a descrição que se faz dela é que ela urra como um animal, né? Então, quando ela dá esse grito,
quando ela demonstra a sua indignação diante do fato de não ser respeitada nos seus desejos, a família fica completamente alucinada, e essa personagem tem uma atitude que surpreende a todos, né, que leem a narrativa, mas isso começa a ser compreendido ao longo do texto. Bom, e o que isso tem a ver? Eu gostaria de trazer essa questão do que isso tem a ver com a nossa realidade. E eu trago... mas antes disso, eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que eu não consigo responder, porque eu não tenho acesso a essa personagem. Porque eu fiquei me questionando, a Yoongi, depois que passa por algumas experiências bastante traumáticas, como essa que eu acabei de contar, ela tem um desejo de virar mais próxima a uma planta. E eu penso, essa transformação do próprio corpo naquilo que não violenta, uma planta não violenta, não é violentada, isso é rompimento ou isso é resignação? A postura dela me intriga, mas a narrativa é sempre mediada por outros. Eu não sei o porquê ela faz o que faz, eu não sei por que ela para de comer, eu não sei porque ela tem alguns comportamentos, eu fico com esse questionamento. E eu queria compartilhar com vocês, então, essa angústia que eu tenho ao ler sobre ela. E aí vem a questão, o que isso tem a ver conosco? Que para mim é a pergunta fundamental. E eu gostaria de trazer, eu acho que não dá tempo de falar dos dois casos, mas um caso muito emblemático, que é o assassinato da Angela Diniz, em 1976. Ela era uma mulher maravilhosa, chamava muito atenção, ela era muito empoderada, e um dia, então, ela é assassinada pelo namorado, o Doc Street, e com tiros no rosto, é uma situação horrorosa. E o que chama atenção, além do crime cruel, é o julgamento. Porque quando esse homem vai ao banco dos réus e ele é um réu confesso de um assassinato, a defesa alega legítima defesa da honra, o que é um argumento que talvez, se a gente for pensar um pouco, ele é absurdo, né? Porque o que será que é a legítima defesa da honra? A mulher traiu, então, vou matar? Isso justifica o comportamento dela, e aí a gente tem comportamentos, falas, né, de, mas estava de minissaia, mas expunha nudes ou fotos sensuais nas suas redes sociais, e esses argumentos vão perpassando a nossa realidade, e muitas vezes a gente entende como argumentos legitimados. E é o que acontece nesse júri. As pessoas condenam, não o Doc Street, quem é condenada nesse júri é a Angela Diniz. E é interessante que o Doc Street sai condenado a 2 anos, e aí ele vai cumprir em liberdade, e aí se tem um levante, né, de não, para aí, tem uma coisa muito errada, então um grupo de mulheres vai protestar e ele tem então um novo julgamento. O Carlos Drummond de Andrade comenta, né, sobre essa mulher, e ele diz que aquela moça continua sendo assassinada todos os dias de maneiras diferentes. E o caso Mariana Ferreira é bem conhecido porque ele é muito recente, né, da menina que é humilhada em audiência, e eu nem quero falar sobre a condenação ou não do réu, eu quero falar sobre o Estado que aceita que um advogado humilhe uma vítima, né? Então, a vítima já passou por uma investigação, já por perícia, já passou por todo um sofrimento, e quando aquilo vira um processo, ela tem que retomar aquela situação e ainda é humilhada às vistas do Estado. Hoje, só para concluir essa parte, faz acho que aproximadamente 1 mês que o STF, o Supremo Tribunal Federal, se posicionou a respeito do argumento de legítima defesa da honra. Estamos falando de 2021, eu não estou errando a data. Em 2021, o STF se posiciona de que este argumento é inaceitável, porque ainda hoje se estavam absolvendo réus confessos com esse argumento. E o que isso tem a ver com Yoongi? É justamente essa construção de uma sociedade patriarcal que silencia a mulher e que normaliza atos de extrema violência, que nós estamos nessa situação de ser o 5º país que mais mata mulheres no mundo.
A letra da canção ainda diz: um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Quando o Yoongi tem um desejo de se libertar da sua própria carne, se aproximar de uma planta, eu acho que ela fala muito disso pra gente. Não é o corpo mulher que define ela, os desejos dela, a força, né? Isso não deveria ser um critério para excluir uma pessoa na sociedade. E eu queria muito mostrar para vocês a letra dessa música e a canção. Essa canção é linda, ela é cantada por um grupo chamado Francisco El Hombre, que tem um trabalho que eu admiro demais. O clipe é maravilhoso, mas pensando sobre este meu momento de fala e este lugar de fala como mulher, que na verdade, este espaço só existe por causa de todas as mulheres que vieram antes de mim, como minha mãe, minhas avós, as mães de vocês, as avós de vocês, seja pelo rompimento que fizeram, seja pela resignação que tiveram que ter, só por causa delas eu tenho esse espaço. E eu não poderia terminar a minha fala calada. Então eu não sou da área da música, mas eu convidei um músico, que é o Juliano Borges. Eu quero agradecer a gentileza dele. Ele me acompanhou e a gente preparou, então, para vocês a música Triste, Louca ou Má. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um momento. Receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita que não sem aceita que tudo deve mudar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatou nós, vai viver só. Ela desatou nós, vai viver só. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de novo a estrada, ver cores na cinza e a vida reinventar. E o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. O homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatou nós.
Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Camila. Vamos passar a palavra, então, para o Carlos Augusto Ferrari Filho. Em primeiro lugar, boa noite a todos. E é um prazer estar aqui e uma responsabilidade. Queria agradecer ao convite da Regina. Essa atividade é muito bacana, né? E é uma responsabilidade, né? Porque falar depois dessa brilhante apresentação, tocante apresentação da Camila, né? Enfim, mas vamos lá. Que bom que serão, digamos, apresentações complementares, né? E eu também preparei um PowerPoint e vamos lá, então. Vamos colocar esse PowerPoint. Entrou? Já estamos com a imagem? Bom, então, qual é a minha ideia? Qual foi a minha, enfim, a minha perspectiva aqui de dividir aqui conosco? Deixa eu ver se eu... Onde é que está? Page down. Acho que... Bom, será que não estava dando? Grayson, uma ajuda? Acho que nessa... Utiliza as setas do teclado, doutor, para passar para frente. Pois é. Dá um clique na tela, então, onde está escrito Café Literário ali, e aí tenta de novo o teclado. Tá, entrou. Bom, então, a perspectiva de que eu pretendo falar, né, Opa, o que foi para frente? Vamos lá. Ih, tá correndo. Tá, agora estou começando a pegar aqui o controle. Então, a minha ideia é a partir de um diálogo entre autor e leitor, esse leitor em particular, porque cada leitor tem a sua própria perspectiva, que é psiquiatra, é psicanalista, e aqui já tem uma questão importante, né? Porque num dado momento a personagem ela é internada e se fala inclusive num diagnóstico, né? E como disse a Camila, será que é louca? Mas então é importante o vértice da onde eu estou falando, né? Que então esse diálogo, né, coloca em palavras, né, as ideias que foram me ocorrendo, com um propósito assim de intermediar o diálogo aí sim entre a autora e os demais hoje aqui presentes. A Vegetariana é uma tríade de contos que materializa a história de um vínculo entre duas irmãs. O impacto que as obras poético-literárias provocam tem sido apontado em estudos psicanalíticos e na literatura em geral. São incontáveis, por outro lado, os ensaios que discorrem sobre o efeito desintoxicante da arte e de uma manutenção de uma certa homeostase psíquica. A íntima relação na qual muitas vezes confunde-se autor e personagem manifesta-se através de intervenções intencionais, claramente biográficas, nas narrativas que vão compondo a vida dos personagens e, às vezes, até de forma inconsciente, algum elemento, por exemplo, uma fantasia do autor, ganha uma nova possibilidade existencial, mas agora já como um constituinte da subjetividade dos personagens. Essa citação
é de um trabalho de um grupo de estudos que eu participo, né, que é o Dr. Flávio Bota Correia, são psicanalistas, a Ana Cristina Zambuja Tofani e a Tatiana Blostein. Foi um trabalho sobre as relações do Fernando Pessoa com os seus heterônimos, né, que é uma relação muito peculiar. Bom, mas voltemos para este caso. Então, a hipótese de trabalho, né, da minha leitura, do meu vértice, é o impacto de elementos inconscientes, às vezes quase pura pulsão, que estão em busca de uma tradução possível em pensamentos, palavras, que dão vida ou dá vida aos dramas vividos pelos personagens. Trabalho com as seguintes premissas: uma espécie de força demoníaca que controla os personagens, desconcerta o leitor, é resultante da impossibilidade de entendimento, de melhor compreensão desses elementos primitivos. A racionalidade dos personagens é apenas um pálido anteparo frente à tormentosa pressão desses impulsos inconscientes. E nos personagens há como que uma luta entre forças de vida, construção, e forças de morte, desconstrução. Enfim, com uma predominância da repetição de momentos autodestrutivos. E são 3 contos. E este primeiro, enfim, me ocorreu como viu só, foi só um sonho. É uma fala, num dado momento, já no terceiro conto, mas que eu acho que dá conta assim de uma atmosfera entre, enfim, o sonho e a vigília. O primeiro relato, a vegetariana, é centrado no casamento de Y, e eu fiz questão de colocar, ao invés de nomear, assim, porque a gente pudesse entender, pudesse cada um ir colocando, assim como por exemplo, fez a Camila, os seus próprios significados para essa personagem. Irmã mais moça, conta seu esforço de autolibertação, demarcado por posição de resistência passiva. É uma resistência ainda passiva. Não como carne. Que provoca uma tempestade de incompreensão, violência moral e física que culmina Pessoal, estamos com um probleminha. O Dr. Carlos Augusto caiu, deve retornar em seguida. O senhor tem que habilitar seu microfone. Tá, pronto. Voltamos a compartilhar, é isso? Eu fiquei fora do ar um tempo? Ai, que maravilha. Bom, voltamos. Então, o cunhado que transforma fantasias em vídeos criativos, possuído por um frenesi erótico, convida invasivamente a uma encenação de intimidade mulher-homem, que foi interrompido pela entrada em cena da irmã mais velha, que, ao tomar conhecimento das imagens gravadas,
chamam o socorro médico e ambos são levados e internados em hospitais psiquiátricos. O terceiro elemento, o terceiro movimento, né, que eu entendi que poderia ser chamado de precisamos conversar sobre uma terrível realidade. É a última oportunidade para as irmãs, digamos, compreenderem-se uma a outra. A personagem principal está morrendo. Na verdade, deixando-se morrer. E concluiu-se aquela metamorfose. A medicina esgotou o seu arsenal. E a doença, anorexia mais esquizofrenia, segue seu curso inapelável. As duas irmãs vivem seus derradeiros momentos e finalmente conseguem entender-se. E, nesse momento, histórias traumáticas experienciadas em conjunto finalmente podem fazer sentido. Algumas vinhetas dos três movimentos. Os personagens é o narrador, que é o marido, e a esposa do conto, a vegetariana. Eu admirava a autossuficiência da minha esposa, que era capaz de matar moscas com as próprias mãos, como se não fosse nada. Afinal, eu não a tinha escolhido exatamente com cuidado, por ser a mulher mais comum do mundo. Camila também salientou esse aspecto. E os sonhos, né, como uma parte importante nessa narrativa, né, porque traz aquilo que, enfim, são fantasias, são aspirações, são desejos da personagem. Na manhã do dia anterior ao sonho, eu estava cortando carne congelada. Você me apressou irritado. Você sabe que eu fico nervosa quando você me apressa. Fico perdida, como se fosse outra pessoa. Aí me atrapalha ainda mais. Bem, cada vinheta dessas, bom, nós poderíamos abrir, enfim, e cada manifestação tem tanto simbolismo, né? Mas vamos tentar tocar assim para que a gente possa ter uma visão do todo, né, do que eu pensei em apresentar, e depois abrir para a discussão, que vai ser certamente um momento muito rico. Rápido, mais rápido. A mão que segurava a faca ficou com pressa. Interessante isso, né? A mão que segurava a faca ficou com pressa e minha nuca ficou muito quente. Foi aí que me cortei. Quando enfiei o dedo na boca, fiquei mais calma. Era como se uma mão gelada tivesse pousado no meu coração, como se uma maré estivesse baixando. Enfim, é uma forma poética, inclusive, de descrever o mundo interno da nossa personagem principal. Mas que, enfim, era muito difícil para que ela pudesse entender-se e assim como era muito difícil que ela pudesse entender o outro, o marido. E portanto, ela ficava como que, assim, bem, o que eu faço? Que pessoa eu sou? Aí um sonho, sonhei outra vez. Alguém matou uma pessoa e alguém escondeu o corpo, sem deixar rastros. No momento em que acordei, me esqueci do sonho. Fui eu que cometi o crime ou fui eu a vítima? Se era assassina, quem matei? Você, talvez? Era alguém muito próximo. Ou então foi você que me matou. Já sonhei várias vezes, nada é muito claro. É tudo confuso. Essa indiferenciação entre o que está se passando. É ela, é com o outro, é ela que tem impulsos homicidas, é ela que é uma vítima de impulsos destrutivos, de violência.
E aí já vamos para as cenas que estão no final desse, que é uma cena, como disse a Camila, extremamente violenta, porque a família está reunida e o marido chamou a família, porque já não sabia mais como lidar, e ao invés de ajudar, acontece mais uma situação de terrível maltrato, terrível abuso. Meu sogro, o pai da nossa personagem, pressionou a carne de porco agridoce contra a boca de minha mulher. Cego de raiva, deu-lhe uma bofetada. Minha esposa reagiu cuspindo o alimento. Minha esposa pegou a faca de picar frutas. E aí o leitor fica, bem, o que vai acontecer? Ela vai ser uma violência para fora ou uma violência para dentro? O sangue apertando os dentes e olhando cada um de nós nos olhos. Minha esposa ergueu a faca. Até aqui nós não sabemos o que vai acontecer. O sangue jorrou do pulso de minha esposa, como se saísse de uma fonte e tingiu de vermelho a louça branca sobre a mesa. Se transforma, então, numa autoviolência, num gesto, numa tentativa de suicídio. Aí são comentários meus. Inicia-se a observação dos fatos a partir da ótica do marido da nossa personagem. Através dos relatos de sonhos, que são sonhos, são fantasias, e também de uma realidade externa, a realidade compartilhada, o leitor é apresentado à mudança, à metamorfose, os primeiros estágios da metamorfose. O marido não entende e, portanto, rechaça. Poder-se-ia pensar, claro, é uma hipótese que eu estou trazendo para nós podermos pensar juntos. A autora nos fala de um conflito entre elementos inconscientes que estão vindo à tona, com uma força transformadora, a metamorfose. E há uma instância que resiste, não aceita, um marido perplexo. A situação cresce em tensão até um ponto disruptivo. Fúria, descontrole do pai e uma tentativa de suicídio da personagem. Os fatos acontecem imersos em uma atmosfera fantástica que permite, enfim, que cada um de nós, leitor, vá participando e vá buscando uma tradução possível para o que a autora está contando. Já estamos no segundo ponto, a mancha mongólica. Os personagens é o cunhado, que passa a ser o narrador, a irmã mais moça, que é a personagem principal, e ao final a irmã mais velha entra em cena. Então, essas primeiras vinhetas são do cunhado. Sentia que a energia voltava, uma criação sensual, puramente sexual. Ou seria monstruosa? Quase monstruosa. Aquilo seria pornografia? Só havia uma maneira de se livrar daquele inferno, realizar o desejo. Fixou a câmera no tripé. Pegou o pincel e a paleta de cores. Pretendia filmar o processo de pintura do corpo. Sentia arrepios a cada vez que tocava aquele corpo com o pincel. Uma infinidade de sentimentos indescritíveis o invadia, apaziguando, inclusive, aquele desejo que tanto o atormentava havia um ano. É a força do desejo, invadindo, tomando conta. Ainda o cunhado. Ele notava que o olhar da sua mulher refletia não apenas uma tranquilidade vazia ou idiotizada, mas também algo feroz, contido à custa de muita força.
a uma força de vida, mas que estava para dentro, que não podia até então vir para fora. Deixou-a em casa após a filmagem, pensando que aquela mulher, que ela parecia uma mulher normal. É um paradoxo, né, que a autora nos coloca. Ou melhor, ela é uma mulher normal. O louco sou eu. Ele acariciou a mancha com a mão que abraçava a sua cintura. Sentiu vontade de ter também aquela mancha. Gostaria de devorar, ele pensava, de devorar você, derreter e fazer você correr pelas minhas veias. Aí nós estamos no fim desse segundo conto, quando entra a irmã, que é 4 anos mais velha. Entrei porque a porta estava aberta. Vi o corpo dela todo pintado e achei estranho. Você estava com o corpo virado, você estava com a cabeça virada, o corpo coberto. Ela demorou para se dar conta que quem estava aí era o seu marido. Chamei a ambulância, vocês precisam de cuidados médicos. Aí volta um último pensamento do cunhado, que, enfim, estava tomado por aquele frenesi erótico. Pela primeira vez ele pensou que aqueles olhos eram como olhos de uma criança. Eram olhos que continham, eu não consigo ler aqui esse pedacinho, mas que continham um nada mesmo e ao mesmo tempo estavam vazios. Olhos que só uma criança podia ter. Talvez um olhar de um ser que estava estava vivendo um estado ainda anterior. Um olhar de um ser que jamais guardara algo em suas pupilas. Enfim, denotando este controle, esta não-vida que dominava e que, através da metamorfose, estava transformando a nossa personagem. Algumas reflexões minhas. Mantém-se uma atmosfera pesada. Há uma escalada de elementos impulsivos inconscientes. Há uma paixão erotizada, avassaladora, que invade e domina o cunhado. A personagem se deixa levar entre a curiosidade e a atração despertada por aquele corpo pintado, meio humano, meio natureza bruta. A chegada da irmã mais velha, que poderia ser a chegada do juízo da realidade, quebra aquele encanto, desfaz o demoníaco. É o vídeo gravado que testemunha tudo. A semelhança daquelas memórias inconscientes que, quando podem chegar à consciência, permitem ao sujeito pensar sobre os seus próprios aspectos sombrios e assustadores. E aí, dentro dessa metáfora dos personagens encenando vivências e fantasias da autora, poderia-se dizer que essa situação, né, que ajuda a espiar seus próprios demônios, os personagens, e assim de todos nós, seus leitores. Quando a irmã chama a ambulância, inicia-se uma nova etapa. Pensar em palavras o que era até então indizível, que era uma força demoníaca que vinha e controlava os personagens. E aí vamos para o último conto. Árvores em chamas. Precisamos conversar sobre uma terrível realidade. E os personagens são a irmã mais moça e a irmã mais velha. E é basicamente assim, são reflexões da irmã mais velha. Não entendia como ela pôde imaginar a cena com tanta clareza, uma vez que eu não estava lá.
Ela estava, enfim, imaginando uma situação traumática da irmã mais nova. Passou a noite, agora volta para a situação, para a realidade desta mulher. Ela estava muito preocupada com o filho. Ela passou a noite toda pondo compressas frias na testa do filho. Me parece assim aqui, então, que nesse terceiro ponto, a autora está, vamos dizer assim, terminou a parte fantasmagórica e aqui já estamos numa narrativa mais realista. Mas que a cada minuto ela caía no sono, como se desmaiasse. Era nesses momentos que ela via, tremeluzente como um fantasma, a imagem da floresta em meio à chuva, como uma alma penada. A irmã mais moça amalgamada com a chuva e a escuridão. Uma situação traumática, extremamente terrível, um desamparo absoluto da irmã. E ela já começa, então, a informar de forma mais em palavras, aquilo que estava como que lembranças que também não vinham, pelo menos o leitor não era informado. A irmã mais moça era o principal alvo da violência desferida pelo pai. Ela não sabia acompanhar os humores paternos. E sem conseguir oferecer resistência, os maus tratos devem ter-lhe atingido até o fundo dos ossos. Essa é uma das poucas falas, a Camila chamou a atenção, né, da personagem principal, da irmã mais moça. Não sou mais um animal, mano. E aí ela estava morrendo, porque a doença se agravou, de tal forma que ela resistia a se alimentar, se negava, mas ela se sentia libertada. Não preciso mais comer. Não vai demorar muito e deixarei de falar e de pensar. É muito importante esse aspecto, assim, né? Deixarei de pensar. Porque o tempo inteiro na narrativa, até agora, como foi difícil para ela poder pensar de forma mais criativa, por fora, ou de uma forma mais libertadora de uma história traumática que a aprisionava, fazendo com que ela, como um ser humano, não pudesse efetivamente desabrochar, apenas vamos dizer, nessa situação limite. Já estou terminando. As pessoas insistem que eu coma, mas eu não quero comer. Ninguém me entende. E aqui tem uma queixa que me parece que, enfim, é um sentimento que fazia morrer esta parte mais criativa dela. Por que eu não posso morrer? De repente, a irmã se deu conta, a irmã mais velha, que nunca tinha vivido e ficou surpresa. Tudo o que fizera foi aguentar. E aí ela pensa e diz: eu não aguento mais, não consigo mais seguir. E esses diálogos acontecem quando a irmã mais nova já estava morrendo. O tempo não para. E já estavam num tempo de despedir-se. E aí há uma confusão no hospital psiquiátrico, que havia uma invasão, era um tratamento tortura, né? E a irmã intervém protegendo a irmã mais moça dos derradeiros procedimentos tortura no hospital. Volta uma reflexão da irmã mais velha. O que de fato lhe pesa como sentido da verdade, glacial até a medula, é que se seu marido e a irmã mais moça não tivessem ultrapassado todos os limites, se seus atos não tivessem feito com que tudo ao redor desmoronasse, como areia, certamente a pessoa a surtar teria sido ela. E se tivesse surtado, não teria como se recuperar.
ela se pergunta, então o sangue que a irmã vomitou hoje era para ter saído do meu próprio peito? Ela sussurra para a irmã, já quase morrendo. Talvez tudo isso, talvez seja tudo um sonho. É o último, aqui está terminando a história. Em silêncio, a irmã é levada para um outro local, dentro de uma ambulância, e ela passa por, enfim, por um ambiente com muitas árvores. E a irmã mais velha, em silêncio, respira profundamente. Olha com ferocidade para as árvores que ardem na beira da estrada. Chamas verdes que se agitam como animais selvagens em pé. Apenas uma alusão da metamorfose da irmã mais velha a partir do sacrifício da irmã mais moça. Bom, agora o último, concluindo. O caráter narrativo fantasmagórico fica para trás. Entra-se em um tempo de dar-se conta, duro, muito duro para as duas, mas imperativo. À medida que a irmã mais moça fenece, a irmã mais velha relembra. Melhor seria dizer, compreende maus tratos, abusos compartilhados de há muito tempo que foram compartilhados pelas duas irmãs. Ela diz, não aguento mais. E ela já havia pensado, de repente me dei conta que nunca tinha vivido. Tudo que fizera foi aguentar, uma não-vida também. E aí, concluindo. Não se poderia pensar a morte da irmã mais moça como uma forma da autora descrever elaborativamente sobre seus próprios aspectos semelhantes a aspectos desta personagem? Quantas vezes na narrativa as vidas das duas irmãs convergiam e até se confundiam? É como se a autora dissesse, a transformação da irmã mais moça libera, ela libera aquela personagem e libera a nós, todas e todos. Libera daquele terrível drama. Voltando aos personagens, a irmã mais velha poderia afirmar a minha transformação, ela poderia afirmar em termos, inclusive, da própria autora, como se a autora afirmasse a minha transformação será necessária, também a força para a transformação de qualquer ser humano, mas a irmã mais velha, que estava, digamos, iniciando a sua metamorfose, mas será necessário esse exemplo de força e determinação da irmã mais moça que acabava, enfim, estava morrendo. Bem, era isso. Obrigado. Passemos agora para a parte de conversa, de troca de ideias. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pronto. Obrigada, Camila. Obrigada, Augusto. Realmente é um romance intenso, né? A gente vai lendo e vai se envolvendo com a forma como a autora vai fazendo a narrativa. Vamos passar, então, agora para os participantes. Rosângela Costa. Quem sabe chamo dois juntos? O que vocês acham? Bom. Você? Rosângela e Emílio Sali. Começo, Regina? Não. Pode começar. Eu sou ruim de tecnologia, pessoal. Já uma quase anciã,
Primeiro, boa noite a todos. Eu tenho verdadeira paixão por essa atividade. Eu já fui convidada, eu precisei ler o Gerald Martin, 815 páginas, que é o biógrafo do Gabriel Garcia Marques, para apresentar, porque o Augusto tem razão. Quando a gente se defronta com uma mestre de literatura como a Camila Leão, a gente leva um susto, né? Porque esse pessoal estuda e traz a situação dos personagens com tanto entusiasmo. E olha, Camila Leão, meus parabéns, porque tu também traduziu com a música que tu trouxe. Na minha opinião, a Vegetariana ela é um excelente recurso para falar do machismo estrutural, para falar, ela denuncia a violência contra as mulheres, e quando se pega uma obra dessas, de uma mulher da Coreia do Sul, a gente se surpreende, porque isso é do patriarcado do mundo, né, pessoal? E isso acontece com as mulheres diariamente em vários lugares do mundo. E eu estava outro dia, porque agora com a pandemia a gente revira as bibliotecas, e eu estava lendo os 10 amigos do Freud, do Rouanet, e lá na página 14, o Freud, então, tem um amigo que é editor, que pergunta para ele assim, algumas leituras que ele acha importante, né? E aí, se vocês quiserem, vocês vejam lá no Rouanet, ou me telefonam, ou mandam o WhatsApp, que eu digo as que o Freud sugeriu, mas, por associação, a Vegetariana me faz pensar que a negação da carne, né? E ela fala muito que ela se torna budista, ela fala muito que ela desiste de uma concretude, né? E, claro, tem uma escrita e uma narrativa antitraumática, tem uma arte. Esse livro é todo em prosa poética, erótica. Ele fala de rebelião, ele fala de tabu, ele fala de erotismo. Então, assim, o que eu associei livremente quando eu estava lendo? Eu fui, por exemplo, para a África, e eu me lembrei de um conto que chama Solidão, que descreve um homem para lá de machista, né? Trazido pelo Albertino Bragança, se eu não me engano, e a gente fica pensando nessas coisas, né? No machismo estrutural, do quanto é importante uma autora coreana, Han Kang, ela nos coloca a denunciar, ela nos coloca a pensar, ela nos coloca a agir, me dá essa impressão, né? Claro, Augusto, brilhante, parabéns, Augusto, como sempre, adorei a tua apresentação. Camila, meus parabéns, eu adorei que tu trouxe essa mulher que traz na voz e não silencia, né? E trouxe uma música para que a gente espalhe esse tipo de denúncia cada vez mais. Me lembrei de Tomates Verdes Fritos, né? Que todos conhecem. Me lembrei da Frances, que é um filme onde as mulheres loucas eram levadas para os hospícios e faziam lobotomia. Então, assim, o Vegetariana me fez associar para uma porção de obras, né? Que eu fui lá no Freud, voltei do Freud, e eu adoro literatura. A literatura me acalma, né? Me silencia, porque eu sou uma pessoa que eu adoro conversar sobre livros, sobre escrita. E eu me lembrei, Augusto, do contrário da ervilha. Eu não me lembro mais do nome em japonês, mas a ervilha é do Murakami, né? Que está em 1Q84. E o nome dela, eu não sei em japonês, óbvio, né? Mas é a ervilha. E assim, é o contrário desta mulher coreana. E aí, para poder terminar, porque senão eu falaria aqui horrores, né? Porque vocês me conhecem, eu adoro trazer as minhas associações literárias, né? E eu adoro essa atividade. Até me lembrei onde é que está a atividade do cinema, né? Que a gente tinha também, né? E que também é uma atividade da sociedade cultural que eu tenho paixão. Eu lembrei de sugerir para vocês, talvez vocês já tenham visto uma série que chama Tudo Bem Não Ser Normal.
é uma série coreana que tem uma moça que ela é uma escritora de livros infantis, que tem um conflito com uma mãe, e ele é narrado de uma forma coreana, assim, com aquele rigor dos orientais, cada frase, cada momento, né? É um erotismo vagaroso, ele nos convida a pensar sobre as questões do corpo. Então, gente, só para dizer que eu adorei, Regina, muito obrigada pela tua coordenação. Augusto, muito obrigada pelo primor da tua apresentação. Camila Leão, muito obrigada, que tu é jovem, despojada, né, mestre em literatura, e ainda nos apresentou essa belíssima arte com a música. Então, eu só quero agradecer e dizer mais uma vez, cuidem-se, denunciem, empoderem-se, falem, questionem o machismo estrutural, e aí a gente agradece, né? Eu adorei, Camila, essa ponte que tu fez. E se fosse uma feijoada, né? E se a gente falasse de Nelson Rodrigues? E tem aí a Praia dos Ossos, Camila. Não sei se tu já viu um documentário, né? Para que a gente assista e para que a gente fortaleça os movimentos. E as mulheres negras, né? E as mulheres índias, né? Eu até sou descendente de índio, eu me sinto livre para falar. E essas pessoas, né, que não vieram branquinhas, limpinhas e cheirosas, e que precisam da gente para trabalhar essas questões sociais e culturais tão importantes. Então, pessoal, adorei. Uma boa noite. Eu procuro participar sempre que eu posso, mas hoje eu não resisti. Quando começou, eu já levantei a mão e eu queria agradecer a todos que me levam à literatura, o Juarez Cruz, o Augusto, que eu falo muito com ele sobre o Murakami, que também é um cara muito doido, porque ele vem de um bar no Japão, um bar de jazz, e ele se torna escritor, simples assim, né? Mas a gente sabe o quanto a escrita é difícil, o quanto ela é antitraumática, o quanto esse personagem nos leva a pensar sobre isso, sobre a necessidade de fazer rebelião, sobre falar de tabus, sobre romper com atitudes violentas, e é isso. Uma boa noite, cuide-se todos, né? A transcendência vem do budismo, e eu acho que isso também nos faz pensar, né, nas nossas religiões, e por que não vasculhar as culturas, tantas outras, da África, do Japão, da Coreia, para a gente poder mergulhar nas histórias dos nossos pacientes com outro tom, com outras cores. Tá bom? Beijo a todos, estou morrendo de saudades, né? Mas, por enquanto, é na tela e vamos que vamos. Cuidem-se, abraço em todos e muito obrigada, Regina, muito obrigada, Camila Leão, muito obrigada, Carlos Augusto Ferrari. Obrigada, Rosângela. Realmente, nós vamos ter outros cafés onde nós vamos explorar outras culturas. Emílio, abre teu microfone. Bom, boa noite a todos. Estão ouvindo, né? É um prazer a gente reiniciar essa atividade do Café Literário, que é uma das atividades principais da nossa diretoria, né, Regina? E tem sido sempre muito elogiada e uma atividade muito importante para a gente poder tanto divulgar a sociedade como a gente fazer essas pontes da literatura com a psicanálise. E esse livro, né, eu li esse livro no ano passado, sabe? E ele é um livro muito especial para fazer essa ponte. Então, eu acho que tanto a Camila como o Augusto, eles se complementaram, foram complementares, né? Eles abordaram cada uma questão dessa parte tão ampla desse livro, que eu fiquei pensando, a gente pode falar do machismo estrutural, pode falar do abuso físico, a gente pode falar da loucura, a loucura tanto na loucura da anorexia nervosa, tanto na loucura propriamente dita da esquizofrenia, tanto na loucura de uma tentativa de suicídio, como na loucura daquela cena dos hospitais psiquiátricos, né? Mas duas coisas me chamaram muita atenção quando eu li esse livro. Então, eu vou
tentar falar brevemente também, para não me estender muito aqui. São duas coisas que me falaram. Primeiro, que eu li esse livro muito rápido. Eu li ele numa sentada. Assim, foi um livro muito... Ele está certo que ele é curto mesmo, mas eu li ele com muita vontade assim, de ler. E eu fiquei pensando o que me levou também a ter essa... Por que será que esse livro prende tanto? A Regina falou um pouco do que eu acho que tem a ver com a intensidade. Ele é basicamente um livro intenso. Intenso em que sentido? Porque eu acho que ele traz as duas pulsões de maneira muito forte. Tanto a pulsão de morte como a pulsão de vida. Então, ele é um livro ao mesmo tempo violentíssimo e ao mesmo tempo sensual e erótico. E eu acho que a gente fica nessa cena trazendo essa dualidade, que é uma coisa essencialmente psicanalítica, isso, para a gente ver como a gente tem que lidar com a dualidade das pessoas, a dualidade das pulsões, e quando a gente ouve uma história, sempre tentar ver a dualidade da história, quando a gente atende uma pessoa ou quando a gente entende alguém. A questão do aspecto dual, quem é essa pessoa que a gente está entendendo e por qual ângulo a gente está vendo essa pessoa. Aqui tem dois ângulos totalmente diferentes, parece que o ângulo do marido é completamente diferente do ângulo do cunhado. Na hora que eu li, eu cheguei a pensar que eram duas pessoas diferentes. Então, acho que esse é o ponto, talvez, trazer para a discussão aqui, que é a questão da forma como a gente tem que pensar as pessoas de uma forma bastante singular. A singularidade da narrativa e a singularidade da pessoa, como se fosse um sonho. A gente tem que, em cada momento, tentar pegar isso. E é difícil isso, a gente não cair nesses jargões, nessas vias únicas, onde a gente já tenta compreender como é importante nessa hora o não saber, para ficar esse espaço assim, do certo mistério, onde a gente vai tentando entender as várias partes de uma pessoa, ou de uma sessão, ou de mesmo de um sonho. E é isso que eu acho que eu gostaria de trazer e cumprimentar, claro, a Camila pela palestra que ela deu, pela participação dela e também pela participação musical, que eu acho que foi muito boa ali, a tua voz, né? Cantaste muito bem. E o Augusto, né, meu amigo aqui, que mais uma vez falou muito bem, com propriedade do assunto. E tu, Regina, que coordena já há muitos anos, já, né? Nem sei quantos anos já está coordenando essa atividade. Mas é isso, então trazer para a discussão e não poder deixar de participar e convidar todos sempre, que esse café literário promete, né, Regina? Ao longo desse ano vão ter vários cafés muito interessantes convividos. Né? É isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigada, Emílio. Colocamos a Maslova também, o que vocês acham? O que vocês acham? Hein, Augusto? Bem, tá vamos bem. colocar? Claro. Coloca a Maslova. Vamos esquentar esse debate aí. Maslova, pode abrir teu microfone e tua câmera. Ali embaixo, Maslova, mexe na barra, mexe com o cursor e vai aparecer na parte de baixo os ícones do microfone e do vídeo. Ali tu pode abrir. Ela caiu. Eu acho que ela clicou no sair. Bom, enquanto ela não retorna, vamos botar o Fernando Brum, então? Oi, Fernando. Muito boa noite. Eu não poderia não aparecer, né, Regina, né, para dar parabéns para ti, para dar parabéns para o Carlos pela fala, para a Camila, né? A Camila não falou, então eu vou contar uma coisa, né? Eu que dei esse livro para ela, né? Porque eu tinha na minha cabeça esse momento, Regina. Ano passado, então, a gente falou sobre esse livro e ele não entrou na lista no passado.
E eu queria fazer uma provocaçãozinha, né? Porque não é só de elogio que vive o Café Literário, a gente também vai provocar, né? A Camila, Regina, tu não sabe, mas ela é uma grande leitora de Clarice Lispector, né? E ela falou aqui muito bem sobre a questão do universalismo da condição da mulher. Então eu queria, da condição de opressão que a mulher sofre, né? Então eu queria ouvir de ti, Camila, na tua impressão de leitura, é bem impressão mesmo, né? O quanto tu percebeu, né, que o livro não é o mesmo estilo da Clarice Lispector, evidentemente, né? Mas o quanto tu percebeu que essa temática que perpassa a Virgínia, que vem, né, para o Caio, que vem para a Lígia, que vem para a Clarice, que vem para, enfim, tantas escritoras e tantos escritores que tematizam a questão dos preconceitos e a questão da violência, o quanto essa literatura pode ser, né, ao mesmo tempo, eu não sei se a palavra certa é redentora, mas, enfim, quando tu lê, tu se redime olhando, né, para essa situação, e o quanto ela pode ser denunciativa nesse sentido. Então, esses dois aspectos, né? E aí que tu pudesse traçar um pouco esse perfil, né? Eu fiquei curioso de te ouvir, assim, na comparação, né? Clarice, Lígia, ou, né, essas outras autoras que também, de alguma maneira, emancipam a voz da mulher através de vários mecanismos, né? Obrigada, Fernando, pela oportunidade de falar sobre isso, de ter me dado o livro, é verdade, o Fernando me deu esse livro, e na época eu pensei, vegetariana, né, que me identifiquei super, né, que eu também sou vegetariana, e o livro vai surpreendendo mesmo por essa força, né, de trazer em várias camadas, várias discussões. Então, eu fiz várias anotações e eu pensei, eu preciso focar em alguma. E quando a gente pensa em Clarice Lispector, e a gente falou muito no ano passado sobre ela, eu sempre penso na questão do silêncio, né? Do silêncio e do silenciamento. Acho que existem essas duas coisas. Quando a gente pensa que existia uma crítica que trazia a Clarice como, não é exatamente uma pessoa que está denunciando, eu penso, para aí, quando ela escreve obras, que ela conta esse cotidiano, que é o cotidiano da Yonggi também, esse cotidiano da mulher que tem que suportar e que é silenciada e que performa da maneira como a sociedade exige que ela performe. E aí eu vou lembrar, não quero entrar numa série que não é minha, mas eu admiro muito o trabalho da Valesca Zanello, que fala um pouco, que é uma pesquisadora da UNB, psicóloga, e ela trabalha com essa questão de performance de gênero, de como a mulher precisa, por um lado, estar exigido dela na sociedade estar na prateleira do amor, né, para ser escolhida por alguém e ao mesmo tempo ser uma cuidadora, de ter que cuidar desse homem, de precisar salvar este homem de sua vida libertina, de ter que cuidar da sua roupinha, do seu banheiro e etc. E a Clarice traz o sufocamento que isso provoca numa mulher. Então, quando a Clarice traz esse sufocamento na obra dela, eu penso, ela está falando de mim, ela está falando de todas as mulheres, ela está denunciando. Quando a vegetariana nos traz esse cotidiano sufocante, essa caixa em que uma mulher precisa que a mulher é enfiada, na verdade, né? Como esse rompimento é doloroso. E aí a pessoa que falou, a gente citou a questão do podcast Praia dos Ossos. Eu trago a citação ali quando eu mostrei os slides. Esse podcast é maravilhoso, que fala sobre esse assassinato da Ângela Diniz e todos os desdobramentos e de o quanto a sociedade aceita esse argumento absurdo, né, de que uma mulher precisa estar nessa caixa. Se a mulher não performa da maneira como lhe foi ensinada, então ela merece uma punição, ainda que seja uma punição do Estado. Então, acho que essas obras, elas dialogam muito, né? Quando a gente fala desse lugar de silenciamento da mulher nas casas, nos seus afazeres, acho que a gente pode pensar nas empresas onde a gente trabalha, qual é a voz da mulher, quantas vezes ela está na posição de falar, de instruir. Eu acho que esses livros nos trazem todas essas reflexões. E por que eles são tão intensos? Porque eles falam da gente. A literatura, na minha opinião, ela precisa falar com a gente, né? Então, quando a gente lê a Vegetariana, quando a gente lê a Clarice, elas nos colocam nesse lugar de entender o nosso silêncio interno e, ao mesmo tempo, entender a estrutura de silenciamento que tenta calar quem a gente é.
Acho que tem muitas relações aí que são possíveis. E acho que é um lugar de... A gente está acostumado a falar de lugar de fala, né? E nesse caso é o lugar da não fala, né? É uma negação do lugar de fala. E tu falando, me lembrei muito da Ana, né? Personagem do conto O Amor, que no final o que ela diz é: mas foi a vida que eu plantei. Então eu volto porque foi a vida que eu plantei, do tipo, é isso que eu quero regar, cozinhar, eu quero regar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, arrumar casa e pronto, nada mais que isso, né? E de alguma maneira, por mais absurdo que isso pareça, particularmente eu conheço muitas mulheres que são assim, que optam pelo eu quero regar esse lar de silenciamento, né? Por uma falta de, enfim, não sei avaliar agora. Agora Regina e o Carlos que eu também me pipocou ideias aqui, diferentes de todas as ideias de vocês. Mas eu quero ouvir o Augusto, então. O que tu acha das colocações da Rosângela, do Emílio, do Fernando? Eu penso que, nos escutando, assim, que dessas várias camadas, essas facetas que esse livro ele possui, assim como a obra de grandes autores, como a Clarice, né, que fazem pensar e nos questionam e colocam o leitor numa posição incômoda, que não é uma leitura fácil, não pode ser uma leitura passiva, vai se brigando, né? A gente vai, mas não é possível que vai acontecer isso, mas não é possível, e acontece, e vai piorando, e esse claustro, né, que é uma expressão também psicanalítica, né, é algo fechado, enfim, sufocante e irrespirável. Então, bem, eu diria assim que esse é um mérito, né, dessa obra, e que foi comentado, né? Enfim, e também essa força libertadora, a dualidade, né? O Emílio comentou, eu acho que eu procurei exatamente focar na dualidade, e a Camila estava mostrando, assim, digamos, a libertação, o grito libertador, que é uma faceta que está, né, que permeia e que, digamos assim, só que nesse caso a libertação foi muito dramática, né, porque as personagens, né, elas, enfim, que sacrifício, mas de qualquer forma que não é fácil, né, para qualquer um de nós, enfim, libertar-se dos seus próprios fantasmas, das suas próprias forças de não vida, né? É muito difícil. Eu posso falar, então, o que eu pensei? Eu me lembrei muito do Winnicott, do Falso Verdadeiro Self. Então, eu fiquei pensando que essa questão da submissão, né? Então, claro, nós estamos vendo a questão da mulher, mas isso poderia também ser levado para o homem, que também se submete e não rompe também com esse sistema patriarcal, né? Porque o que faz a submissão? O bebê, quando ele não tem uma mãe que reflete o seu olhar, e aí tu falasse, Augusto, aqui, ó, eram olhos que continham tudo e ao mesmo tempo estavam vazios. Então, o bebê, quando ele olha para a mãe e não se enxerga no olhar da mãe, o seu olhar, ele deixa de existir. Ele encontra o vazio, né? E aí ele se submete ao olhar da mãe, ao que ele imagina que a mãe deseja dele para existir, né? E isso é uma não existência, né? E muitas vezes, aí, dentro do que a Camila falou, a mulher se submete a essa sociedade para existir, né? Só que ela não existe. É o que a irmã depois fala, que o Augusto também colocou muito bem, né? Diz assim, olhos que só uma criança poderia ter, né? Talvez um olhar de um ser que estava em um estado de vida anterior, ou seja, ambas foram muito traumatizadas na infância, né? Uma não vida, um não existir. E aí eu acho que entra o que o Emílio falou, as questões da dualidade das pulsões, tanto as pulsões de vida como as pulsões de morte, né? E o não existir aqui como uma coisa maligna,
que vai levando, então, a gente pode pensar o silêncio do silenciamento, que aí foi o que tu associasse com a Clarice Lispector, não é? O sufocamento, que é o que vai acontecendo se a gente pensar com aquele bebê que não recebe esse retorno do olhar da mãe, esses cuidados, o que acontece? Há uma ruptura, um rompimento, um não viver, um não existir, e não raramente é aí que se encontram os estados suicidas, né? Exato. Então, acho que essa é uma obra que ela nos faz pensar em vários segmentos, né? Em várias possibilidades de compreensão, enfim, é riquíssima. Riquíssima. Muito bom comentário, Virginia. Obrigado. Gostariam de fazer mais alguma colocação? Mais alguém gostaria de se manifestar? Augusto, Camila? Camila, depois eu falo. Pode ir. Eu gostaria só de agradecer pela oportunidade, pela escuta. Essa obra realmente ela fala muito da gente e acho que o nosso diálogo com a literatura ele é importante. Eu preciso entender que a literatura ela conversa comigo e eu a partir disso converso com o mundo e me posiciono, né? Então eu acho que a literatura ela não precisa ter essa função, mas eu gosto muito quando a gente faz esse uso e a gente consegue crescer, né, como pessoa. Então, só gratidão por todas as escutas. E eu gostaria de salientar, enfim, também foi uma atividade muito boa, muito bacana, muito boa de participar, mas salientar esse aspecto do interdisciplinar, que eu acho que, enfim, o café literário nos proporciona esta tentativa enfim, de perceber facetas, né? Tentando olhar, né? Ou tentando, digamos, superar esta dificuldade insuperável de compreensão da realidade de forma mais ampla, né? Bem, são nós dois, a Camila e eu, estávamos falando, e cada um de nós juntando dois vértices, né? Dois microvértices. Então, é isso, né? Quanto maior o número de vértices possíveis, melhor é para o humano, né? Para o resgate do humano em cada um de nós, e nesses tempos tão difíceis da cultura, né? Em que parece haver parece não, está acontecendo esse apagamento do humanismo, né? E, enfim, então é preciso que cada espaço como esse nosso aqui, e acho que esse foi um valor muito especial da fala da Camila, né? De poder fazer esse grito de alerta, né? Então, o Café Literário é uma trincheira do humanismo. Muito obrigado, foi muito bom ter participado. Bom, eu quero agradecer, então, a todos os que participaram, e principalmente a vocês, né, Camila e Augusto, por essa noite com as ricas contribuições que vocês trouxeram e nos fazem pensar. E gostaria de convidar todos, então, para o próximo Café Literário, no dia 11 de maio, às 19h30, para conversarmos sobre o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, onde nós iremos contar com a participação do professor Fernando Brum e do nosso colega psicanalista Flávio de Oliveira e Souza. As inscrições através do site www.sppa.org.br. E gostaríamos também de, Grayson, divulgar o Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, o CAP, que oferece atendimento psicanalítico por valores acessíveis. E os contatos podem ser feitos através do telefone 51 32 24 33 40, com Margarete Dallagnol. Boa noite a todos, muito obrigada, e até o dia 11 de maio, onde nos encontraremos novamente. E cuidem-se. Obrigada. Boa noite.